ligados e integrados. Oferecimento Seara, Salsicha Seara. Tudo fica bom demais. Agroceres Peak, máxima potência genética. Pense em alguém que já trabalhou com de tudo um pouco. Marcos Roberto de Souza já foi mecânico de automóvel, motorista de carreta, importador de periférico de informática, instalador de parabólica e hoje é produtor rural em Itapetininga, no interior de São Paulo, onde eu tô hoje para contar melhor essa história para vocês. Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Tudo jóia, Ju? Tudo bem, e vocês? Tudo E bem. aí? Prazer em conhecê-la. Prazer, Seja tá bem-vinda. tudo bem. Obrigada, gente. Obrigada por me receber aqui com a família inteira, essa criançada linda. Tudo bem com vocês? Sim. E eu fiquei sabendo que o papai já foi um monte de coisa, verdade, Marcos? Verdade, é uma história longa, vamos sentar para conversar. É isso que eu vim fazer aqui hoje, conversar com todo mundo, entender essa história, né, Ana? Isso aí, eu quero conversar bastante com vocês hoje. Vamos passar o dia inteiro juntos. Vamos tomar um café, então. Vamos tomar um cafezinho então e depois a gente conta melhor essa história. Vamos lá. Vem conhecer histórias emocionantes do interior do Brasil. Gente que faz esse país gigante, vamos contar pra emocionar, pra se orgulhar. Vem conhecer o Brasil. Para começar a contar essa história, eu vou conversar com Marcos Roberto aqui na Fazenda Fênix. Marcos, me conta, qual que é a sua ligação com o campo? De onde começou? Então, eu sou nascido no Paraná, meus avós sempre moraram em sítio, sempre arrendaram terra também e tocavam lavoura, né? Mas eu vim para São Paulo criança ainda, muito pequeno, e a minha maior vivência foi com os avós, meus avós, pai do meu pai. Eles tomavam conta de uma fazenda em Atibaia e onde a gente passou a infância praticamente todos os finais de semana, férias do final do ano, festas de finais de ano. E lá a gente fazia de tudo, né? Ele tomava conta de uma fazenda, ele plantava, ele criava gado, criava porco, tinha tudo que é bicho lá. E a gente gostava muito de lá. Então acho que a minha maior lembrança, assim, a minha maior vontade de ter uma propriedade rural assim veio dessa fazenda que meu avô tomava conta e a gente passou a maior parte da infância lá. Você falou que nasceu no Paraná. Com qual idade você se mudou para São Paulo? Foi muito. Acho que eu tinha uns 3 anos de idade quando meu pai veio para São Paulo, uns 3 anos mais ou menos. Você era muito novo, né, Marcos? Mas você acha que, de alguma maneira, essa mudança impactou a sua vida de alguma forma? Eu acho que sim. Eu tive na cidade que eu nasci, uma cidade muito pequena, chamada Alto Piquiri, fica próximo de Umuarama, né? E eu fui lá tirar uma segunda via da minha certidão de nascimento. E aí eu falei, pai, graças a Deus que você foi para São Paulo, porque a cidade não desenvolveu. Lá é uma cidade muito pequena, e tem a cidade vive em torno de uma usina, sabe? Então a maioria quem mora lá trabalha na usina ou em alguns pequenos comércios da cidade. Então eu acho que foi muito bom que meu pai veio, porque senão eu poderia estar lá trabalhando na usina e acho que eu não teria tanta oportunidade, né? Como exatamente. São Paulo tem, por exemplo. Exatamente isso. Marcos, e nesse tempo em São Paulo você já trabalhou com várias coisas, né? Me conta um pouquinho do começo da sua trajetória profissional.
Bem rapidamente, eu com 12 anos de idade eu entrei na Guarda Mirim de Osasco, fiz um cursinho lá, entrei na Guarda Mirim. Com 14 anos já entrei, eu fiz um curso, entrei no Senai para fazer um curso de mecânica de autos e com 15 para 16 anos já saí do Senai formado em mecânica de autos e entrei numa concessionária, trabalhei em concessionária, tive uma oficina mecânica, né? Trabalhei por um período com a oficina mecânica. Nesse período meu pai foi para Manaus, meu pai teve uma oportunidade de cuidar de uma fábrica em Manaus, daí ele foi transferido para lá e ficaram eu e meus irmãos somente morando em São Paulo. Quantos irmãos? Só pra... Minha irmã foi com meu pai e com a minha mãe para Manaus e ficou eu e mais 2 irmãos morando em São Paulo sozinhos. Irmão mais velhos? Um mais novo e um mais velho, eu sou do meio no caso. Ah, tá. Daí meus pais foram para Manaus, ficaram só nós e eu fiz uma parceria com meu irmão que tinha uma locadora de carro, né? A gente começou a ter alguns atritos depois, eu já estava cansado de andar sujo de graxa. Um dia num atrito que eu tive com meu irmão, eu peguei no final de semana, peguei um jornal de classificados de emprego e vi lá, precisa de técnico júnior instalador, sem experiência. Daí na segunda-feira eu fui lá, bati na porta, me agendaram uma entrevista, no dia seguinte eu já passei na entrevista e 2 dias depois já estava trabalhando como instalador de antena. Aí nisso eu trabalhei 1 ano e pouco também. E meu pai estava em Manaus, meus irmãos também, a gente morava de todo mundo junto, né? Mas aí eu tinha um sonho de ser carreteiro, porque meus tios moravam no Paraná, todos eles eram carreteiros, né? E a gente, de vez em quando se encontrava, levavam a gente para dar uma voltinha de carreta e tal. Então você tinha essa lembrança? Tinha essa lembrança e esse desejo de verdade. E aí meu pai estava em Manaus, já estava bem lá, aí eu falei com meu pai, compra um cavalinho, você dá a entrada, compra e a gente paga. Eu pago a parcela dele, né? Daí... Cavalinho é o que puxa a carreta, exatamente, tá. E um pouquinho antes eu já tinha alterado a minha habilitação para a categoria E, já tinha conseguido passar para E. E quando meu pai comprou o cavalinho, eu comecei a trabalhar em seguida, aí contratei um motorista e comecei a viajar junto com o motorista. Então, você realizou essa vontade de ser carreteiro e depois de quantos anos, mais ou menos, você deixou de ser? Eu fiquei uns 2 anos e meio, mais ou menos, sendo carreteiro. Meu pai estava em Manaus, meu pai muito ligado com o pessoal da indústria lá, né? E meu pai tinha um amigo, né, o Yukio Fukunaga, um japonês que morava no Morumbi, em São Paulo. E ele precisava de gente para ajudar ele. Ele queria montar um negócio de importação de periférico para informática. A partir dali, ele chamou a gente para ajudar ele, para fazer uma parceria. E aí ele montou um escritório em São Paulo, a gente começou a trabalhar junto, e aí eu fui aprendendo como que funcionava. Para mim era uma novidade, né, mexer com informática, não sabia nada. Mas enfim, eu tomei gosto por aquilo. E quantos anos você tinha nessa época, quando você estava nessa carreira da informática? Acho que eu devia ter uns 25 anos, eu comecei aí, uns 25 anos, e fiquei por bastante tempo. A gente cresceu, né? A empresa cresceu bastante, a gente ganhou dinheiro realmente. Meu pai voltou de Manaus nessa época, aí ele comprou um sítio no Paraná e lá ele montou as primeiras granjas que a gente teve, foi lá no Paraná. Eu tinha ganhado dinheiro aqui, meu pai tinha ganhado dinheiro em Manaus também. A gente fez uma parceria e a gente comprou junto o sítio, na verdade, do Paraná e montamos tudo junto lá, os aviários. E como que ele tomou a decisão de entrar na avicultura? Foi uma decisão junto com você? De onde que ele tirou isso? Então, primeiro a gente comprou o sítio lá no Paraná, chama Francisco Alves, uma região próxima de Umuarama. E lá a gente montou uma leiteria primeiro, né? Tinha acho que umas 35 vacas lá, uma leiteria bem montada, plantou uns eucaliptos, o sítio era pequeno. E meu pai precisava de ter mais renda, né? Daí que ele foi se inteirar lá como que funcionava a questão de criar frango, né? Lá é uma região que tem muito aviário, tem muita granja. E aí ele se inteirou do assunto, ele gostou, achou que tinha rentabilidade, que o negócio era bom. Aí convidou eu para conhecer também. E aí a gente, de comum acordo, tomamos uma decisão e montamos lá 3 aviários. E como que era essa logística, Marcos? Você ia para o Paraná, ver os aviários que você tinha em parceria com seu pai? Como que funcionava? Então, eu não ia muito lá, né? Porém, como eu era dono também do meu próprio negócio aqui, eu dava uma escapada, né? 10 horas, 8,
de 8 a 10 horas de viagem, vamos dizer assim, né? Até a cidade que ele tinha os aviários. Mas eu gostava muito de ir para lá, até para dar uma desconectada aqui, né? Acostumado em São Paulo, aquela correria. Então, quando eu ia para lá, ficava na granja, ficava vendo a operação da leiteria lá. Então, era muito gostoso isso. E esses aviários do Paraná vocês têm até hoje? Não, a gente não tem mais, porque meu pai precisou vender. Meu pai tinha os aviários, estava tranquilinho no sítio. Daí, ele, acostumado na correria, que ele era da indústria, daí ele montou uma loja de carro e, não satisfeito ainda, ele quis diversificar um pouco mais e arrendou terras para plantar. E nessa de plantar, foi onde a gente tomou um prejuízo grande lá e meu pai acabou vendendo o sítio e vindo para São Paulo. Marcos, agora a gente vai dar uma pausa bem rapidinha e vai voltar com mais história no próximo bloco. Então, até daqui a pouco. E você acha que o seu pai te influenciou na decisão de abrir os seus próprios aviários agora no interior de São Paulo? Ah, totalmente. A minha vivência lá nos aviários que a gente montou junto lá, mas ele que tomava conta, acho que daí que nasceu esse interesse em montar os aviários aqui em São Paulo. Como que surgiu a oportunidade de vir aqui para essa propriedade em Itapetininga, Marcos? Eu trabalhava com informática, né? Eu tive uma participação numa indústria de circuito flexível. Eu tive uma sociedade com meu irmão, com meu cunhado. E aí o negócio foi muito bem e comecei a ganhar dinheiro também, né? E daí eu tinha essa vontade de ter uma propriedade rural e que fosse próximo, né? Eu morava em São Paulo, então tinha que ser próximo, que não fosse muito longe, igual era no Paraná, porque é muito trabalhoso, é muito cansativo para cuidar, né? Então, daí eu comecei a olhar propriedades rurais e apareceu essa oportunidade aqui em Itapetininga e a gente comprou essa fazenda. Eu comprei essa fazenda aqui em 2008, na verdade. A princípio tinha um gado aqui, a gente aumentou um pouco o gado que tinha, mas eu precisava ter uma renda, né? Por mais que o meu principal negócio era em São Paulo, eu queria gerar uma renda na fazenda para que ela fosse autossuficiente, sabe? Aí foi a ideia de montar os aviários, né? E você construiu os aviários aqui em Itapetininga, mas continuou morando em São Paulo? Isso, exatamente. Eu cuidava à distância, né? E cuidar à distância não funciona, né? Meus aviários eram bem novos, né? Na época nem tinha aviário ainda pressão negativa, foram dos primeiros aviários pressão negativa. Aqui da região? Da região, exato. Legal. E eles não davam bons resultados, porque eu cuidava à distância, sabe? Você tinha um granjeiro, mas mesmo assim, né, o olho do dono que... Exato, esse ditado realmente é que funciona, o olho do dono que engorda o gado. E aí você ficou quanto tempo nessa de cuidar à distância dos seus aviários? Então, daí vamos falar que foi de 2009 até 2015, mais ou menos. Eu morava em São Paulo, continuava morando em São Paulo. E daí eu separei da minha ex-mulher e eu já tinha essa vontade de morar na fazenda mesmo, né? Porque a gente está aqui no meio do mato, mas ao lado da cidade, né? Então é bem cômodo morar aqui também. E daí com a minha separação eu mudei para cá. Eu tenho 4 filhos, né? Do primeiro casamento. Todos eles ficaram comigo. Daí mudei para cá. E com a minha mudança para cá, acho que transformou aqui a minha propriedade, né? Os resultados dos aviários melhoraram muito, entendeu? Não porque eu entendo mais do que o granjeiro, não é isso, mas o fato de você estar presente ali no dia a dia faz total diferença, né? E Marcos, você acha que foi importante passar por essa trajetória profissional antes de entrar na avicultura? Eu acho que foi muito importante. Todo esse aprendizado, vamos dizer assim, por tudo que eu já fiz, hoje eu consigo ter uma visão panorâmica, assim, sabe? Porque o produtor, hoje não mais, não muito, né? Vamos dizer assim, mas o produtor ele costuma cuidar muito da porteira para dentro, sabe? E da porteira para fora também é importante saber o mercado, como que anda, né? Então a gente está sempre antenado com tudo.
E eu vejo assim, a cada ano você vê uma melhora, né, no sentido do nosso investimento com relação às granjas, ao crescimento, pensando em fazer mais aviários, e eu vejo uma evolução muito grande nele, o empenho dele no dia a dia. Ele gosta muito do que ele faz também, e eu acho que isso é muito importante, né? Você fazer aquilo que você gosta e que você tem paixão por aquilo, né? Se acordar motivado todos os dias. Marcos, quando você começou, você construiu quantos aviários na primeira vez? Então, em 2009 eu já construí os 3 aviários. Porém, eu consegui alojar em 2009, alojei apenas uma granja, porque faltava comprar ainda os equipamentos das outras 2 granjas. Então, eu alojei uma primeiro em 2009 e em 2010 já alojei as 3. Ficaram prontas as 3 em 2010. E quando que você veio para Itapetininga morar de vez? Então, eu vim em 2016, eu mudei para Itapetininga, eu e meus filhos, né? E em 2017 já conheci a Ana e a gente namorou até por pouco tempo, e em seguida casamos, né? E em seguida nasceram as gêmeas, hoje eu tenho 6 filhos. Foi tudo muito rápido, assim, a gente se conheceu, praticamente em 4 meses a gente já estava junto, já estava casado. E também tinha a história que eu sempre tive um desejo de ser mãe, né? E eu achava que não podia ser mãe. E a gente foi agraciado, assim, e eu acabei engravidando das gêmeas. E hoje você tem quantos aviários no total? Hoje eu tenho, tenho 3 que eu montei em 2009, né? E em 2020, aí eu fiz em parceria com um amigo meu de infância, a gente fez mais 2. Então são 5 aviários hoje. Legal, aqui nessa propriedade mesmo? Nessa propriedade mesmo, isso. E quem te ajuda aqui na atividade hoje? Então, eu tenho o Paulo, né? Que ele é o meu granjeiro, ele é o responsável pelos aviários lá em cima. E ele tem uma equipe que trabalha junto com ele. Eu vim como arrendatário dele, arrendava para búfalo, daí com a pandemia a gente foi parando de mexer com os búfalos, e daí ele fez uma proposta para mim na granja e eu peguei trabalhar com ele na granja. E a gente está até hoje mexendo com as granjas. Está fazendo acho que 4 anos já para 5 anos. Diria que eu falo com ele quase que toda hora, vamos dizer assim. Eu vou todos os dias na granja, né? Converso bastante com ele, mas o responsável lá é ele, né? Então, às vezes eu dou uma entradinha, dou uma conferida em alguma coisa, mas quem toca mesmo é o Paulo. Aqui nós faz de tudo praticamente, né? Então a gente foi acostumando, minha esposa e eu, e nós fica fazendo a catação dos mortos todo dia, pesagem, nós que faz também, e assim em diante. E as primeiras granjas você construiu em 2008, né, Marcos? 2009. Desde lá você teve que modernizar, fazer algum tipo de alteração na estrutura desses aviários? Sim, já passei por reforma e acho que é constantemente essas adequações. Inclusive, eu estou reformando agora uma das granjas lá, vou trocar a forração, né? Vai trocar os levantes de linha de ração, de linha de água. E estou colocando mais exaustores porque o clima também mudou bastante. A gente tem que se adequando, né? Para poder ter resultado bom. Senão você vai ficando para trás e vai tirando maus resultados, que acaba desanimando, né? Era, na época, uma granja bem atual, né? Foi uma das primeiras granjas de pressão negativa que existiu da região, então teve bastante ênfase na conversão, porém, com o tempo, essa granja acabou ficando defasada e a gente está procurando o ajuste para a gente voltar a ter essas premiações dentro do núcleo. E quais são os seus planos para expandir o seu negócio, os seus aviários? Então,
é sempre em parceria, né? Assim, na minha vida sempre foi parceria, sociedade. A gente já tem uma outra propriedade, né? E a gente está com terraplanagem pronta lá, já com poço artesiano, casa do granjeiro, portaria. A gente vai fazer mais 8 aviários. A gente está com a documentação em trâmite aí no banco e a gente vai expandir porque a gente acredita, né, no setor nosso. Marcos, e o que é ser avicultor para você? Então, para mim ser avicultor é assim, algo que eu gosto muito. Eu pude realizar o meu sonho, ou a minha vontade de morar na fazenda, né? E ter o meu próprio negócio, vamos dizer, no quintal da minha casa, né? Então eu tenho ali, eu tomo café com meus filhos, eu levo na escola, eu busco na escola, a gente almoça todos juntos também. Então eu acho que isso é um privilégio. E aí eu acho que onde tá, o que mais tem valor está aí, eu acho, nesse tempo meu que eu posso oferecer para meus filhos, para minha esposa. É uma tranquilidade. A gente preza assim a questão da vida social, de sair um pouco, mas a gente gosta muito de ficar em casa. Até as crianças mesmo gostam de ficar em casa, que hoje em dia, né, a criançada fica mais presa, né? A gente fala assim para eles, vai para fora, vai correr, vai brincar. Qual que é o seu sonho hoje, Marcos? Então, meu sonho mesmo hoje é ver meus filhos felizes, né, bem encaminhados, entendeu? É isso que é o mais importante. Marcos, nosso papo foi muito bom. Agora eu quero me despedir de vocês. Consegui também deixar uma lembrança do Ligados e Integrados Vida no Campo para vocês guardarem com muito carinho. Pode ser? Ai, que bom, pode ser. Gente, para encerrar o programa e o dia de hoje, eu quero agradecer vocês de verdade pela disponibilidade, pelo carinho comigo, com a equipe. E parabenizar também pela história que vocês estão construindo aqui em Itapetininga. Marcos, parabéns, né, pela sua longa trajetória aí. Ana também, por tudo que passaram. Os filhos, eu vejo que eles também são muito bem criados, gostam aqui de viver no campo. Muito gostoso tudo isso que vocês vêm construindo. E para marcar nosso dia, né, de uma maneira muito simbólica, o Ligados e Integrados Vida no Campo dá essa lembrança para vocês guardarem com muito carinho aí na casa de vocês. Que lindo. Legal. Obrigada. Obrigado. A gente que agradece a presença de vocês, esse dia maravilhoso que passamos junto. A gente agradece por tudo. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigada a vocês, gente, de verdade. Adorei conhecer a história de vocês, viu? Joia. É isso aí, então hoje a gente fica por aqui com a família Souza e até a próxima família na sexta-feira que vem. E se você quiser ver mais histórias como essa, é só acessar o YouTube do Ligados e Integrados, que é youtube.com/Ligados e Integrados. O Vida no Campo fica por aqui e até a próxima. Tchau! Tchau, tchau. Tchau. Valeu. Ligados e Integrados. Oferecimento Seara, Salsicha Seara. Tudo fica bom demais. Agroceres Peak, máxima potência genética.